Romanos capítulo 6, como eu falei, hoje eu vou ministrar do versículo 8 até o 14, mas vamos ler novamente o versículo 6 e 7, que é de suma importância também. Você pode acompanhar comigo? Romanos capítulo 6, versículo 6, diz assim a Escritura: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Melhor tradução seria libertado do pecado. Porquanto quem morreu está libertado do pecado. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores, olha, versículo 6, sabendo, versículo 9, sabedores. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Verso 11, grava bem esse verso 11. Assim também, ele fala a respeito de Cristo, no versículo 11, Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém, meus irmãos. Olha para cá agora então, por favor. A última semana, os irmãos devem se lembrar, eu ministrei especificamente sobre o versículo 6 e o 7. E Paulo, aqui no versículo 6, ele diz para os romanos: os romanos eram ímpios e tinham acabado de se converter, pelo menos grande maioria. Paulo não estava pregando para judeus, para quem conhecia a lei há muito tempo, para quem conhecia a Torá há muito tempo, mas para romanos. Essa carta era para eles, assim como para nós, que nós uma vez fomos ímpios, perdidos. Então Paulo vem e diz para esses romanos: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, com ele Jesus Cristo, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Ou seja, a forma de nós, que até alguns meses, alguns anos, os mais antigos, que algum tempo atrás éramos perdidos e ímpios, a forma de nós sermos livres de fato do pecado, é saber, como ele diz aqui, você precisa saber que quando Jesus Cristo morreu na cruz, você também morreu com ele. Você precisa saber que o seu velho homem foi enterrado. E como eu disse, depois do verso 9, ele diz: sabedores de que havendo Cristo ressuscitado, mais uma vez, ou seja, Cristo morreu para o pecado, como ele diz no verso 10. E assim como Cristo morreu para o pecado, é claro, né? Não que Jesus Cristo tinha pecado, mas ele, quando esteve aqui na terra, estava sujeito ao pecado. Não pecou, todavia. Lembra? Viveu como nós, todavia, sem pecado. Mas assim como ele morreu para o pecado, como nós vemos aqui no verso 10, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E então do versículo 11 em diante, o que Paulo começa a fazer, ele começa a aplicar tudo isso que ele estava dizendo na minha, na sua vida. Porque às vezes, olha para você ver a importância da doutrina. Eu sei que muitos não gostam. É muita doutrina. Igual às vezes algumas pessoas me ligam ou mandam mensagem, porque ouvem a rádio: nossa, eu gosto dos seus cultos de doutrina. Como que é esse culto de doutrina? Tem culto que não tem doutrina? Que culto que é esse então? Que não ensina? Porque todo culto tem que ter ensino. Todo culto tem que ter doutrina. E é óbvio, a aplicação da doutrina também. E é o que Paulo faz. Primeiro ele dá a doutrina, e do versículo 11 em diante ele começa então a aplicar. Eu vou passar então só 2 princípios, né? O primeiro é aquele que está ali: você está morto para o pecado. E quando eu digo você, meu irmão, é cada um de nós que estamos aqui. Pastor, mas calma aí, eu ainda sou cheio de falha, cheio de pecado, eu sou tentado constantemente. Quantos aqui são tentados? Se levanta a mão. Só eu. Gasolina, quase R$5, você não é tentado? Não. Mandar os corruptos lá por raio que eu parta. Somos tentados de diversas formas. Agora, quando eu digo que nós morremos para o pecado, é o que Paulo diz. Não é que não somos tentados, mas de fato morremos para a escravidão do pecado. Porque antes de Cristo, a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. E você sabe, escravo não tem escolha.
Escravo faz o que o seu senhor manda. E o nosso senhor, sem exceção, antes de Cristo, o senhor de todos nós, era o pecado. Pode ver, você podia até tentar. Eu falo para você que durante anos, eu vi minha mãe tentando parar de fumar. Anos. Cigarro, sei lá, tem o quê? Uns 5, 7 centímetros mais ou menos, né? E um bichinho daquele tamanho, fininho, conseguia vencer minha mãe durante... Foram 35 anos, se eu não me engano, que ela fumou. Eu vi ela fazer tudo que é tipo de mandinga para parar de fumar. E nada. Quantas pessoas você vê drogado, alcoólatra, que sabe que aquilo vai acabar com a saúde, vai acabar com o casamento, vai acabar com a família? Quantas pessoas numa vida pervertida, sabendo que o adultério estraga a vida, estraga a família, estraga tudo, mas mesmo assim não se veem livres. Por que será? Porque essas pessoas normalmente são escravas do pecado. Ou seja, o pecado é o senhor delas. Lembra a ilustração que eu dei semana passada? Antes de Cristo, era como se nós fôssemos uma criancinha e tivéssemos com um pitbull na coleira. Eu não sei se você já viu alguma criancinha passear com um cachorro maior que ela. Na verdade, não é a criança que passeia com o cachorro, é o cachorro que passeia com a criança. E você vê, o cachorro puxa para o lado que quer. Tadinha, a criancinha não tem domínio, porque o cachorro é mais forte. Nós éramos assim antes de Cristo. O pecado nos conduzia. Às vezes a gente tem que... isso aqui é errado, aí vai ver, bum, estava lá. Porque éramos conduzidos pelo pecado, porque éramos escravos. Portanto, a primeira coisa que eu e você precisamos saber para sermos libertos de fato do pecado, não é Deus mandar um anjo e falar para você: eis que te digo, servo meu, serva minha, está livre do pecado. Não, o que precisamos fazer é ler a Escritura. Você não precisa sentir que você foi liberto da idolatria, da pornografia, do vício, da imoralidade. Você não precisa sentir. Paulo diz que nós precisamos saber. De que forma? Com base na Escritura. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, nosso velho homem. É assim que precisamos. Lembra a semana passada? Disse que nós fomos batizados com Cristo na sua morte, fomos crucificados com ele e sepultados com Cristo. O sepultamento é o ápice de alguém que morreu. A certeza de que uma pessoa está morta é que ela foi sepultada. E assim funciona no nosso mundo. E é essa alegoria, é essa ilustração que Paulo dá a respeito da nossa vida antiga. Olha, você morreu com Cristo, você foi crucificado com Cristo, você foi sepultado com Cristo, e agora você foi ressuscitado com Ele também. No capítulo 5, falei bastante também sobre quando nós pecamos em Adão, que quando Adão pecou, diz a Bíblia que todos pecaram. Ou seja, quando Adão tomou aquela decisão errada de não obedecer a Deus, nós pecamos em Adão, como nós lemos aqui em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Infelizmente isso é verdade. Por conta do pecado de Adão, todos pecaram e a morte passou a todos. Mas no capítulo 6, Paulo vem dizer que assim como nós pecamos em Adão, nós também vivemos em Cristo. Morremos em Cristo, fomos sepultados em Cristo, mas vivemos nele. E daí no verso 11, que é um versículo maravilhoso, ele diz, né? Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, tudo aquilo que Cristo passou se aplica a mim e a você também. E a segunda coisa que nós vemos aqui é a seguinte, essa declaração do versículo 11, assim vós considerai-vos mortos para o pecado, não é algo experimental. Eu sei que hoje, por conta do pentecostalismo, as pessoas associam um culto cheio do poder com um culto que você sente, que você chora, que você arrepia. É uma maravilha, eu não sou contra essas coisas, não. Você está lá orando, daqui a pouco, dá aquela choradeira, você não consegue nem falar, você até soluça, você arrepia, né? Quem tem pelo braço, fica até arrepiado. É uma maravilha. Mas quem diz que Deus se move só quando acontecem essas coisas? Só quando sentimos? Claro que não. Aqui não é algo experimental, não é sentir, mas simplesmente crer que fomos libertos. É nisso que você precisa, meu irmão, se apegar diante da tentação, da dificuldade, do problema. Quando vem aquela tentação bem grande, lembra do que você sente, não, do que está escrito. Sabendo isso, que o meu velho homem foi crucificado com Cristo Jesus, precisamos de fato considerar o fato, porque é um fato que nós morremos com Cristo. É mais ou menos o seguinte: um casado, quantos irmãos aqui são casados? Você sabe, né? Ser casado, você não pode levar uma vida solteiro mais.
Você não pode querer ir na casa do amigo seu e ficar até 11h30, meia-noite, 2 horas da manhã. Vou lá jogar baralho na casa do irmão. Às vezes os irmãos dizem, pastor, jogava videogame lá, assim, não, até que até às 3 da manhã. Você é louco, rapaz? Eu chego em casa e minhas coisas estão para fora lá. Vai ficar na rua. Eu não posso mais fazer essas coisas. Quem é casado, diz a Escritura, quem é solteiro cuida das coisas do Senhor. Mas quem é casado tem que cuidar das coisas de casado. Quem é casado não pode viver uma vida de solteiro, ainda que queira. Não pode. Ele sempre deve lembrar de quem é. Ou seja, sou casado, tenho responsabilidades. Diante do pecado, nós também devemos lembrar quem nós somos e também quem nós éramos. Diante do pecado, da tentação, devemos lembrar, olha, sim, eu fui escravo disso daí, durante anos, durante grande parte da minha vida. Só que hoje, eu sou nova criatura, como diz a Escritura. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, ou seja, aquele velho homem, aquela velha mulher que era escravo do pecado, morreu. Então você não precisa viver aquela vida antiga mais. Você não precisa sentir, você precisa crer. Saber que você é cristão, saber que você é nascido de novo. O povo de Israel, durante anos, Deus prometeu para eles o seguinte, olha, Canaã é de vocês. Ela é a terra da bênção, terra prometida. Terra que mana leite e mel. Irmãos, era tão boa a terra que, lembra os espias, diz a Bíblia que eles foram dar uma olhada antes na terra, e eles voltaram e disseram, nossa, o negócio lá é bom mesmo. O cacho de uva lá tinha que ser 2 para carregar o cacho de uva. Tá ruim o negócio ou não? Imagina que bom, hein? Era terra muito boa. Só que daí, eles veem essas coisas, só que tinha morador lá. Deus deixou alguns para eles lutarem. E eles vêm e dizem, nossa, mas nós somos tão pequenos comparado àquele povo. Eles são gigantes. Nós nos vemos como gafanhotos. Você consegue ver? Deus diz para ele, entra e toma posse da terra que é de vocês. E então, eles mesmo com essa promessa, diante daquilo que Deus deu a eles, eles dizem, será? É tão maior que nós. Você percebe que muitas vezes nós somos assim diante do pecado? Nós diante da tentação do pecado, nós olhamos, puxa vida, mas é tão difícil vencer isso daí. Orgulho, arrogância, a sensualidade, a mentira. Nossa, que gigante! E nos esquecemos de quem somos em Cristo Jesus. Por conta disso, eles perderam muitas batalhas. Pastor, mas calma aí, a vida cristã não é pela graça? Claro que é. A salvação, nós não fazemos nada para recebê-la. A salvação é inteiramente pela graça, como diz Paulo, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Todavia, a santificação, a nossa purificação, é uma luta diária. Enquanto vivermos, teremos que lutar para sermos a cada dia mais santos e mais puros. Eu sei que muitos ensinam que a santificação é uma experiência. Olha, o dia que você tiver uma experiência, dá uma tremedeira no culto, de pastor, não sei de onde orar por você. Meu irmão, eu já fui nesse lugar louco aí, até pastor lá dos Estados Unidos para receber oração, eu fui. Era meio incrédulo, né? Rapaz, esses pastores do Brasil acho que não estão com nada não, hein? Mas se eu receber a oração do gringo, até o aleluia, aleluia, é isso aí que eu quero. Rapaz, fiquei acho que umas 2h30 depois do culto lá, só para passar no altar onde que estava abençoado lá. E eu vi e falei, nossa, mas não é isso aqui não. Eu pensei, agora, oração importada, agora não vou ser tentado nunca mais. Mas engano. A salvação é pela graça, mas teremos que lutar a vida toda para nos purificarmos e nos santificarmos. Não é uma experiência que vai fazer você nunca mais ser tentado. Até um homem de Deus como o John Wesley acreditava que se nós atingíssemos a santificação perfeita, não mais pecaríamos. Isso aqui é engano. Em 1 João, a Escritura diz que se dissermos que não temos pecado, nós mesmos nos enganamos. Ou seja, enquanto estivermos nesse corpo aqui, vai ser difícil. Qual que é a diferença? A diferença é que nós somos um corpo vivo. E a diferença do corpo vivo para um corpo morto, eu não sei se você já viu uma pessoa que está morta, você pode apertar, cutucar, cortar. Tinha um amigo da minha mãe que trabalhava no necrotério, mas serrava o cara no meio para encaixar no lugar depois. Não sente nada, está morto. A diferença de um corpo vivo não é que ele não se fere, mas que ele tem o poder de se regenerar. Essa é a diferença de nós que estamos vivos. Nos regeneramos. A salvação, como eu disse, é inteiramente pela graça. Mas Deus, de fato, também abomina aquele crente que foi salvo e não luta contra o pecado. Não resiste contra o pecado. Como diz Hebreus 12:4, tem ali? Ora,
Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Todos nós somos tentados. Uma pergunta, alguém aqui já suou gotas de sangue alguma vez diante da tentação ou não? Você sabe, isso aí não é um fenômeno, não é um milagre que aconteceu com Jesus Cristo. Lembra quando ele suou gotas de sangue? Se eu não me engano, aquilo chama hematidrose, que é devido a tanta pressão psicológica, a tanta pressão ali na mente, a pessoa pode se suar gotas de sangue. Isso aí pode acontecer com qualquer um. É para você ver o estágio que Jesus estava, de tentação ali na mente dele. Eu nunca suei sangue diante do pecado. Eu creio que os irmãos aqui também não. E olha que Hebreus diz, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, se você não suou sangue, é porque dava para vencer a tentação. Ainda que sois sangue, ai, pastor, teve um dia, até umas gotas deu. Ainda assim, diz a Bíblia que nós somos capazes de vencer a tentação em Cristo Jesus. Qual que é a diferença? A diferença é que antes, como diz aqui no verso 13, nem ofereçais cada um os vossos membros, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. A diferença é que antigamente, o velho homem, a velha mulher, nós obrigatoriamente cedíamos os nossos membros ao pecado, porque éramos escravos dele. Você oferecia, eu oferecia, eu falo, os nossos membros, todos eles, sem exceção, os nossos olhos, a nossa mão, o nosso olfato, o nosso pensamento. A diferença é que agora nós somos livres, mas todavia o pecado sempre vai tentar pedir alguma coisa. E se nós dermos o que ele pede, devemos sempre lembrar que nós escolhemos dar, porque o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a vencer a tentação. Paulo diz em Gálatas 5, né? Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Portanto, não tem essa história, ai pastor, mas eu não consegui me controlar. Ora, você pecou, porque a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Ora, por que eu e você precisamos de domínio próprio, se algo dentro de nós às vezes não quer sair do controle? Eu não sei se já aconteceu isso com você, deve ter acontecido também. Tem umas tentações que parece que o coração... Tem uns negócios na gente, ai meu Deus do céu, livrou disso aqui, meu Jesus amado. É o que a Escritura diz, até diante disto. A Bíblia diz que nós conseguimos vencer, temos capacidade porque o Espírito Santo habita em nós. E sabe o que é o mais interessante também? Por conta de sermos nova criatura, nem a morte mais tem domínio sobre nós, como diz a Escritura. Como assim, pastor? Não diz isso aqui a respeito de Jesus Cristo, verso 9, Romanos 6:9? Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. E Paulo diz que tudo que aconteceu com Cristo acontece conosco. Mas como assim, pastor? A morte não tem mais domínio sobre nós também? Nós morremos. Tirando Enoque e Elias, né? Todos morremos. Mas em Cristo Jesus a Bíblia diz que nós não precisamos ter medo nem da morte. Eu sei que quando nós começamos a pensar, o que será de mim depois que eu morrer, hein? A gente começa a pensar, a gente fica meio apavorado, não fica? Ai, meu Deus do céu. Igual esses dias eu estava conversando com uma irmã que vai fazer o cartãozinho do INSS para mim. Pastor, faz esse daqui. Porque se o senhor fizer isso aqui, se acontecer alguma coisa com o senhor de ruim, falando de morte, né? Quem diz que morte é ruim? Paulo diz que morte é lucro, né? Se acontecer, nesse um que o senhor está pagando, sua esposa não recebe nada. Agora, se o senhor mudar para esse daqui, a sua esposa fica recebendo, se o senhor morrer. Eu pensei, meu Deus, eu morro e ela fica recebendo para gastar com outro marido. Falei, não, irmã, deixa esse... Brincadeira, não falei, né? Falei, não, vamos pôr isso aí, eu morrer, vamos dar proveito de dinheiro, né? Com alguma coisa. Mas, diante da morte, não precisamos temer nem a morte. É o que diz a Escritura. Eu sei que muitos pensam assim, pastor, mas quantas pessoas às vezes não ficam velhas e ficam caducas? Conhece alguém que já ficou velho, ficou meio caduco? Minha avó foi assim, tadinha dela, puxa. Eu lembro que tinha dia que eu vi ela colocando a meia, colocava o sapato, no outro pé ela invertia, colocava o sapato, depois a meia. Tinha dia que eu chegava na casa dela, eu ia abrir a maçaneta da porta, a dentadura dela estava na porta, sorrindo, né? Você chega com um sorriso, né? Às vezes saía no meio da rua, erguia o vestido. A pessoa fica meio caduca, você sabe como que é. Pastor, mas e se acontecer isso com a gente, se as nossas faculdades mentais falharem? Eu tenho uma boa notícia para você, ainda que venhamos a ter as nossas faculdades mentais
transtornadas, ainda que venhamos a morrer num estado de totalmente insanidade e blasfemando contra Deus. Eu já vi casos de crentes que morreram blasfemando contra Deus. Pastor, mas será que era crente mesmo? Meu irmão, não importa. O que importa é quando você tinha sã consciência. Você de fato acreditou na mensagem da cruz? Se arrependeu dos seus pecados? Você creu que de fato quando Cristo morreu, o seu velho homem morreu, que quando ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com ele? Se você crê nisso, meu irmão, você pode morrer blasfemando. Não importa. Ainda que você morra doido da cabeça. Se você creu, isso é o mais importante. Não importa a decadência do nosso corpo, isso não afeta a nossa relação com Deus. A morte, como diz a Escritura, não tem domínio sobre nós. Paulo diz isso depois do capítulo 8. Nem morte, nem vida, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, aquelas pessoas que vivem com medo da morte, é porque na verdade elas não sabem o que de fato significa estar em Cristo. E segundo, e último princípio, eu amo Paulo, né? Só antes da gente ler Paulo, em Filipenses 1, ele diz para os irmãos, né? Olha, puxa, é uma bênção estar com vocês, mas se eu morrer vai ser tão melhor. Você consegue imaginar um crente assim? Nossa, é uma bênção estar com os irmãos, mas se eu morrer vai ser incomparavelmente melhor. Olha o pensamento de Paulo. Viver é bom. Viver é maravilhoso. Nossa, mas morrer é tão melhor. Depois ele diz, né? Porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, a vida é uma maravilha, mas morrer é infinitamente melhor. Você consegue ver os ímpios com esse pensamento? Ateus com esse pensamento? Mas nunca. Todos se apavoram diante da morte, mas não é esse o meu tema. Segundo princípio, então, né? Você deve viver para Deus. Assim como nós morremos para o pecado, é nossa obrigação, então, viver para Deus. Versículo 11, Paulo diz, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, assim também como Cristo viveu para Deus, assim também nós devemos viver para Deus. Ou seja, você não pode querer logo a parte prática, se antes entender o que é a doutrina. É por isso que Paulo ele vem explicando a doutrina, e depois aplica na minha e na sua vida, como eu estou tentando fazer também. Agora começa a parte positiva, né? Devemos sempre lembrar, Paulo aqui o capítulo 6, lembra que ele está rebatendo o versículo 1? Porque qual que é o argumento que ele tinha? Ele tinha falado, né? Olha, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E qual que é o entendimento que as pessoas tinham tido? Mas calma aí, Paulo. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais, porque quanto mais pecarmos, a graça vai ser mais abundante. E Paulo diz, é ignorância vocês pensarem dessa forma. Ele diz, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou seja, nós devemos não apenas nos considerar mortos para o pecado, mas principalmente vivos para Deus. Uma coisa é diante da tentação você saber, olha, meu velho homem morreu, mas devemos também nos considerar vivos para Deus. E se nós vivemos para Deus, como pode um crente viver no pecado? É impossível. Como pode um crente viver uma vida dissoluta? Viver uma vida em pecado? Viver uma vida totalmente contra os princípios da palavra de Deus? E dizendo, uma vez salvo, sempre salvo. Ainda cita a Escritura. Ainda cita o calvinismo para mostrar, eu não perco minha salvação mesmo. A Bíblia diz que é impossível. Em Efésios 4:11, Paulo diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Com qual objetivo? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Calma aí, nós devemos viver de que forma? De forma santa. Eu sei que santo talvez se associe com os católicos, né? Alguém com a auréola na cabeça. Tem nada a ver. Santo significa separado. Separado para algo. Por exemplo, quem casa é separado. O marido separado para a esposa separada para o marido. E a Bíblia diz que nós devemos ser santos, separados para Deus. Esse é o mandamento, para sermos santos e irrepreensíveis. Pastor, agora judiou da gente, hein? Mas é isso que a Escritura ordena a mim e a você. Pastor, mas de que maneira isso pode me ajudar de forma prática? Primeiro, se você, meu irmão, sabe que você está morto para o pecado e vive para Deus, se acontecer de você cair, o que é provável, é claro, o cristão ele não fica lá, né? Eu vou planejar dar uma escorregada. Não, mas acidentes acontecem. Já viu criança? Criança, ela está andando, ela não planeja cair, mas cai.
Até adulto cai, meu Deus do céu. Você nunca tomou um tombo sem querer na rua aí? Cai. Eu uma vez tomando banho caí, quebrei o dedo do pé. A Camila esse dia caiu, né, Camila? Pastor, caí, colocando roupa, sei não. Acontece. Se adulto cai. Na vida cristã também às vezes acontece de cairmos. Agora, mesmo que venhamos a cair, mesmo que venhamos a pecar, se de fato nós entendemos que nós morremos em Cristo, nós não vamos levantar a questão a respeito dizendo o seguinte: será que sou crente? Porque às vezes tem algumas dúvidas na mente, né? Será? Sou crente, fiz isso, fiz aquilo, será que sou crente? Isso é coisa normalmente de novo convertido, às vezes ele não entende. Igual uma vez, um adolescente veio falar comigo: pastor do céu, eu acho que eu não sou crente coisa nenhuma. Eu falei: por que, criatura? Rapazinho lá de 18 anos, pastor, estava lá com a minha namorada, abraçado, boca na boca, peito no peito, agarradinho. Pastor, alguns movimentos involuntários aconteceram em mim, pastor. Sabe o que é, né? Eu comecei a rir na hora que ele falou isso. Pastor, eu estou chorando, falando minhas dificuldades, e o senhor está rindo. Falei: é bom, né? Sinal que você não é gay. Aleluia. Falei: olha, até essas dificuldades, né, acontecem com quem é crente. Porque se, das duas, uma, né? Ou o cara é crente, ou o cara é anjo, ou o cara é gay. Isso não acontece nada. 18 anos, não tem outra alternativa. Mas a diferença é a seguinte: quem é crente de verdade não fica pensando: será que eu sou crente? Essa foi a pergunta dele para mim: será, pastor, que eu sou crente? Eu falei para ele: eu tenho certeza, né? Tenho certeza, porque antes você ficava desse jeito aí, arrependido? Não ficava. Tenho certeza. A diferença é basicamente o seguinte: a caminhada cristã nós começamos ali na base de uma montanha e vamos escalando essa montanha, dia após dia. E às vezes, como crente, nós tropeçamos lá no meio da montanha. Puxa, acontece. Às vezes, como cristãos, nós tropeçamos lá no segundo terço da montanha, quase chegando no topo. Acontece isso daí. Só que isso daí não nos faz pensar que estamos lá, na base da montanha ainda. É mais ou menos o seguinte: quando o seu filho erra, faz alguma coisa grave, e você o repreende, você o disciplina, fisicamente, por conta disso, ele deixa de ser seu filho? Pega uma vara e esquenta no menino lá no lombo dele. Ele deixa de ser seu filho por conta daquilo que ele fez de errado? Não deixa, continua sendo filho. Continua sendo filho. Ele não é estranho por conta disso. É claro, em relação aos filhos de Deus, quanto mais erramos, a punição é maior. Quanto mais conhecimentos nós temos, a punição vai ser maior. Agora, quando nós pecamos como filho, precisamos entender que não é apenas o mandamento que quebramos. Porque uma coisa é o ímpio quebra a lei, acabou. Está errado. Agora, quando nós somos filhos e erramos, nós não apenas quebramos a lei, mas nós também ferimos o amor de Cristo, que Ele nos amou. E é algo muito mais grave, algo muito pior. Agora, quando nós de fato entendemos que somos amados, pode ter certeza, vai haver mudança na minha, na sua vida. Portanto, eu não acredito nessa historinha. A pessoa se diz crente, mas não tem indício nenhum de convertido. Pastor, como que o senhor pode saber se uma pessoa é convertida ou não? Não tem como eu falar para o senhor: esse aqui é crente, esse não é. Mas a Escritura diz: a árvore nós conhecemos pelos frutos. Então o cara diz que é crente, bate na mulher cedo, à tarde, à noite, quase que por esporte, trai, viciado, está no pecado, sabendo que está no pecado, mas diz: não, Deus é bom, Deus é um Deus de graça, Deus de misericórdia. Não há indícios de mudança. Mas aqui no verso 11, né, como nós lemos, mortos para o pecado, mas vivos para Deus, eu e você devemos sempre colocar isso em nossa mente, que olha, nós fomos salvos por Cristo, já estou encerrando. Se nós fomos salvos para Ele, é com o objetivo de viver para Deus. Nós não podemos viver, na verdade, nem para agradar a nós mesmos. Eu sei que muitos pensam assim: eu vou para a igreja porque, pastor, eu quero ser feliz. Irmão, você está vindo para cá com o objetivo errado. Esse é o objetivo, se eu ser feliz. E o dia que você alcançar a felicidade, você vai embora. Deus, Ele se preocupa mais com a nossa fidelidade do que com a nossa felicidade. Não podemos viver para agradar a nós mesmos, mas devemos viver para agradar a Deus. Essa deve ser a razão da nossa vida. E para encerrar, né, só o finalzinho aí, versículo 12, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, aquele que é nascido de Deus não deve deixar o pecado reinar em seu corpo mortal. Qual corpo mortal, pastor? Essa carcassinha aqui que nós vivemos. Não devemos. E aqui ele diz, né? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ele usa de propósito esse termo, paixão.
Porque você sabe, paixão é um negócio louco. Se você lembra quando você foi apaixonado lá 10 mil anos atrás, nossa Deus do céu. Você pegava na mão, é ou não é? Ai, meu Deus do céu. Só pegar na mão, um negócio louco já. Eu lembro a minha esposa, cada 10 palavras, 11 que ela falava, Rafael. Minha sogra que fala isso pra mim, tá? Você fala não. Mas, meu Deus, o dia inteiro falando em você. No comecinho, quando a gente se conheceu, né? Mas eu já vi algumas pesquisas dizendo que paixão dura em média 2 anos. Normalmente é por aí. Comecei aquela coisa louca, né? Quantas vezes, puxa, eu levava ela de bicicletinha pra rodoviária, né? Apaixonado, nem liga se é carro, se é a pé. Magrelona, aí vai. Ia pro ônibus, parava um pouquinho, descia do ônibus e vinha correndo de novo. Eu não consigo ficar longe de você. Tá ouvindo? Espero que não esteja ouvindo. Era desse jeito. Mas é 2 anos, depois passa. Depois passa. Agora Paulo diz, olha, nós temos que resistir às paixões pelo pecado, porque vai ser algo forte também. Algo que vai tentar nos dominar o tempo todo. Depois do verso 13 ele diz, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Ou seja, não ofereçais os vossos membros como instrumentos do pecado. E quando eu digo não oferecer os nossos membros como instrumento do pecado, eu não me refiro só à prostituição, é óbvio que não. Ao sexo fora do casamento, à traição, claro que não. Mas não devemos oferecer a nossa língua às mentiras, por menor que seja. Mas, pastor, uma mentirinha boa, é mesmo. Não existe mentira boa, é errado. Não devemos oferecer os nossos olhos para a impureza. É só você lembrar o que Jesus disse. Os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se o olho é puro, o corpo é puro. Daí está lá. Você chega do culto, vai assistir aquele programa Pânico lá, nem se passa mais que a porcaria lá. E a Bíblia diz que não devemos oferecer os nossos olhos para essas coisas. As coisas que são erradas. Não devemos oferecer a nossa boca para palavras de baixo calão. Eu não vou nem falar de palavrão, que misericórdia, a crente fala palavrão. É absurdo. Mas até aquelas palavrinhas que, olha, não são tão aprazíveis de ouvir. Não são palavrões, mas tem palavras que o crente deve evitar falar. Não deve sair da boca dele. Ah, o cara se ferrou. Até se ferrou, é feio falar, né? Se lascou, talvez seja um sinônimo um pouquinho melhor. Mas temos que tomar cuidado com as coisas que falamos. Não devemos oferecer os nossos pés para o caminho errado, as nossas mãos para o roubo, para o homicídio, o nosso coração para a amargura e a nossa mente para pensar o que é mal. Não devemos. Mas devemos fazer como Paulo diz, devemos oferecer os nossos membros para Deus. Ou seja, a língua sempre para falar a verdade, independente de circunstância. É assim que o cristão deve se portar. A boca sempre para bem dizer, jamais para amaldiçoar. Abençoar o irmão, abençoar o próximo. Os pés sempre para caminhar para Deus. O coração sempre humilde, reconhecendo seus erros e disposto sempre a mudar, sempre a fazer a vontade do Senhor. E a nossa mente sempre para pensar aquilo que é bom. É isso que Paulo diz. Na nossa mente, não é questão de pensamento positivo apenas. Não, mas a nossa mente sempre deve permanecer coisas boas. Tem ali Filipenses 4. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a nossa mente deve sempre se ocupar de coisas boas. Eu sei que às vezes está magoadinho com fulano do serviço lá que tentou puxar o seu tapete. Ai, mas ele fez isso comigo, que ele viu o meu pior. Olha, não alimente a sua mente com essas coisas. Ah, pastor, mas o fulano me traiu, me fez isso, me fez aquilo. Espalhou um monte de mentira para mim, de mim, melhor dizendo. Não ocupe a sua mente com pensamentos ruins. Não faça isso. É o que Paulo ensina a mim e a você. Essa é a grande diferença. E para encerrar no versículo 14 ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Sabe, né? Eu já falei, estar debaixo da lei. Quando você diz que você está debaixo da lei, você está aceitando guardar a lei, essas obrigações e também as punições. Agora, estar debaixo da graça é de fato aceitar aquilo que Cristo fez, o sacrifício dele. Porque lembra, o que a lei faz? A lei, ela avulta o pecado, como nós lemos em Romanos 5. Ela traz à tona o pecado. A graça, todavia, liberta. A lei não tem poder de libertar o homem,
Pelo contrário, ela vem apenas para agravar o problema, mostrar que o homem é pecador. Pastor, por conta disso nós podemos então quebrar a lei? Já que não estamos mais debaixo da lei? Posso então? Depois, isso aqui é a semana que vem, mas o verso 15 ele diz: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Ou seja, Paulo pergunta e Paulo mesmo responde. Devemos sempre lembrar, morremos para Deus e devemos viver para o nosso Deus também. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?